Não, então, um complemento, né, no canal, não nem um complemento, esse é um suplemento que eu acho que é mais importante. Não, acho que as pessoas elas não estão entendendo, porque eles fizeram a repreensão, que na verdade eu nem sei se o conteúdo dela foi exatamente esse, porque eu entendi de uma maneira diferente. Eu entendi que eventualmente eles estavam dizendo que os mandamentos teriam que ser ditos para que as pessoas não perdessem a liberdade, no sentido que elas estariam perdendo os benefícios dos 10 mandamentos, os benefícios de coisas que elas poderiam obter na sua vida, até mesmo paz espiritual, em relação à obediência e à concordância com os mandamentos. Né? Quando eles falam eventualmente em relação à liberdade, havia um puxado importante na questão de que talvez as pessoas seriam mais livres porque se elas têm os mandamentos, elas sabem que eventualmente, para quem discorda, elas sabem que daí elas discordam de Deus. Né? Então, elas passariam a saber disso a partir dessa espada que seria, nesse caso, usada como espada, os 10 mandamentos. Então, essa seria eventualmente a liberdade que as pessoas estariam perdendo. Então, aqui surge uma série de problemas. Primeiro, é uma injustiça eu ter sido repreendido durante 3 a 5 meses com impedimento de fonte de vida enquanto eu não percebi essa ideia. Eu estava pensando que eles estavam falando outra coisa. E eu nem sei se eles estavam falando realmente isso, sobre a questão das pessoas, a partir dos mandamentos, saberem que elas discordam de Deus. Nem sabia que eles estavam falando dessa forma. Em relação a isso. Né? Eu até agora nem sei se eles estavam falando sobre isso, independente. Porque se eventualmente eles estão falando, vamos dizer, sobre a questão do benefício, seria inclusive outro tratamento da questão e tal. Mas como eventualmente eles estão falando na questão de a pessoa poder saber que eventualmente ela não concorda com Deus, isso eventualmente seria uma libertação, de certa forma, porque ela sabe o que ela diverge, mais claramente. Não que ela já não poderia saber pelo Novo Testamento, mas assim, agora mais claramente ela sabe, de repente pelos 10 mandamentos. Como eu não percebi essa ideia em relação a isso, eu não poderia, na verdade, ser repreendido. Mas, o que está errado, eu não poderia ser repreendido mesmo. Só apenas depois, quando eu ficasse sabendo desse conceito. Outra, então esse argumento deveria ter sido mais literalizado. Se eles estão falando sobre isso, eu não percebi. Outro problema, não é que eu eventualmente estava achando que pela questão da liberdade antes. Eu não cheguei. Aí que tá, eu não acho, porque a minha necessidade de pregação dos mandamentos não era exatamente isso. O meu problema era a questão de que as pessoas poderiam perder benefícios, embora eu não concordasse com essa questão, porque poderia dar escândalo e porque poderia justamente haver a punição por causa disso, e justamente porque eventualmente o meu problema era, se eventualmente eu tenho que pregar no caso dos mandamentos, é porque eventualmente eu tenho que fazer a pregação porque Deus quer eventualmente que as pessoas sejam punidas, então a decisão é de Deus. É nesse sentido. Não porque eventualmente seria uma coisa até mais nobre no sentido de que as pessoas descobrissem a liberdade, mas eu não fui para essa ideia dessa nesse sentido, não, mas é uma coisa mais nobre porque você vai descobrir a liberdade que as pessoas podem descobrir, que elas discordam de Deus e não querem obedecer a partir dos mandamentos. Não, mas a minha questão de eventual pregação seria não, mas Deus eventualmente ainda quer punir as pessoas que justamente não concordam. Então, não pela questão da busca da liberdade, foi uma ideia que eu cheguei depois, então tipo nem não tem muito cabimento. Né? Tipo, eu digo, a ideia pode ser correta, mas não é o que me levou a ela, na verdade. Eles falaram uma informação incompleta. Se tivessem falado informação completa, tudo bem. É meio eu que cheguei, né? Então eles não têm justamente como fazer o nascimento. De qualquer forma, não supera o argumento também. Não supera o argumento de que é outra questão que eu ia trabalhar, de que, principalmente em 2021, as pessoas então não poderiam ter a sua própria religião, porque no caso elas seriam obrigadas, e aí elas perderiam também a própria liberdade de busca. De repente, depois eu não lembrava, tem outras informações também. Claro que depois, quando eu estava trabalhando essa questão em 2022, eu não lembrava exatamente de todos os detalhes sobre isso, mas eu sabia que realmente era uma imposição, então era essa a questão. Mas a questão é que é fake porque vocês estão trabalhando como se o argumento fosse só a questão da liberdade. Eu não estava isso que eu quero dizer. Eu não estava trabalhando só com a questão da liberdade, eu estava trabalhando com a questão de se Deus quer realmente punir essas pessoas. É. Então era nessa perspectiva que eu dava. E ele quer punir as pessoas, aí tá, Deus escolheria qual é o método de punição. O método de punição seria justamente punir porque as pessoas divergem dos mandamentos, não para buscar a liberdade de cada qual. De cada pessoa, só porque realmente agora elas sabem que elas discordam de Deus. Não, mas espera aí, a vontade de Deus não era essa.
Poderia até ser, mas digo, eu só pensei depois. Mas eu estou dizendo, não era o motivo junto pelo qual eu iria fazer a pregação. O motivo não era esse. O motivo é, tudo bem, junto com essa informação da liberdade, depois que eu descobri ela, eu trabalhava com uma informação antes, a questão é, não, Deus quer fazer a punição. Porque eu tinha argumento que levava à questão punitiva. E aí a questão era de obediência, porque eu falei assim, não, espera aí. Eu tenho que obedecer a Deus, então não é só questão de liberdade, eu tenho que obedecer a Deus, porque é Deus que escolhe qual é a punição que as pessoas que não concordam com Deus vão receber. No caso, teria que ser a punição escândalo por aprender os mandamentos. Eu não estava trabalhando com a questão da liberdade, então isso que vocês estão falando sobre a questão de pregar para eventualmente ter a questão da liberdade, mas esse não era o meu único motivo de pregação. Então não. Mas eles mudaram. Mas era um elemento a mais. Não era, eu não sei nem se era o mais importante, embora fosse um pouco mais nobre, mas não sei se era, no caso, mais importante ali para mim. Porque não seria o meu primeiro motivo de pregar. Essa é a questão. Né? Embora não que. Vamos dizer. Bom, ali, mas justamente, então, o que eu estava questionando é justamente. Porque por mais que fira a liberdade das pessoas em buscar os mandamentos, se em um momento elas quisessem e elas descobrissem sozinha que vale, num primeiro ponto, não quer dizer que Deus não queira que fale sobre os mandamentos, porque eventualmente é ele que escolhe a punição. E se eventualmente as pessoas quiserem, então, justamente, mas se elas quiserem escandalizar, de alguma forma, eventualmente também um pouco a responsabilidade delas, porque elas vão eventualmente decidir se elas se escandalizam ou não, embora isso vai servir como punição da parte de Deus. Mas eu não percebi essa questão de que se as pessoas querem escandalizar, isso eventualmente estaria conferindo liberdade às pessoas. Então justamente, eu estava trabalhando mais com esses outros dois temas. Né? Então não exatamente com a questão da liberdade. Então não estou vendo esse nascimento, porque esse argumento apenas, no caso, é um argumento a mais, um argumento importante, sobre a questão da descoberta da liberdade. Mas a questão de, justamente a questão de se nós devemos permitir o conflito a partir da fala dos mandamentos ou não, mas esse é outro tema que eu estava trabalhando. E talvez eu tivesse que fazer porque Deus queria que eventualmente a punição fosse feita. Então não tem como dizer não, que a punição fosse feita e que as pessoas, no caso, escolhem se escandalizar ou mesmo que fosse a pessoa que concorde com os mandamentos participar de algum tipo de conflito, mas a opção é delas. Não no sentido da questão de deixar preso, porque eu não tinha, aí que tá, eu não tinha trabalhado a questão de se eventualmente as pessoas têm a liberdade, no caso de discordar de Deus, ou eventualmente até se escandalizar por causa disso, ou a pessoa que eventualmente se escandaliza concordando com os mandamentos. Isso, de alguma forma, em segundo lugar, se eventualmente elas vão querer entrar em conflito por causa disso, eu estava trabalhando isso, não o fato de é bom que isso aconteça, porque eventualmente agora elas são livres para optar se elas gostam dos mandamentos, se elas não gostam, e se elas vão brigar por causa dos mandamentos ou não. Ou se as pessoas que gostam dos mandamentos e que não gostam dos mandamentos, se elas vão entrar em conflito entre elas ou não. Mas isso é liberdade. Sim, só que essa é uma terceira questão. Antes eu estava discutindo se eventualmente esse conflito deveria ser feito. Porque eventualmente seria prejudicial, as pessoas poderiam. Ou eventualmente até também nem conflitar, mas simplesmente, vamos dizer, permanecer no local e ser escandalizado com o argumento dos outros que seriam contra os mandamentos. Então, o que eu estava discutindo é, poxa, será que é bom falar dos mandamentos nesse sentido? E Deus ainda quer que as pessoas sejam punidas justamente dessa forma? Eu não estava discutindo a questão de, não, mas isso no final é bom porque eventualmente aí, a partir desse momento, se elas vão optar se elas gostam de Deus ou não, isso é o que eventualmente vai permitir a liberdade. Então, realmente elas estavam presas antes, mas então, eu não fiz essa descoberta. Essa descoberta, nesse caso, foi uma terceira descoberta, vamos dizer assim. Porque não é esse motivo, né, que eventualmente levaria a questão da pregação. Né? Então era essa a questão. O motivo seria, se Deus quer que eventualmente o conflito seja causado a título punitivo. Então essa era a questão. Né? Então não vejo, eu acho que. Não concordo muito com essa questão aí da questão de deixar, no caso, as pessoas presas. Né? Então essa repreensão, justamente, mas então é a questão, essa repreensão de deixar as pessoas presas não tem cabimento.
E de qualquer forma, a outra. Então, mas aí que tá, a punição não, outra repreensão que eu recebi anterior, que as pessoas não tinham dito sobre a questão do conflito, né? Mas então, elas na verdade não tinham me respondido, na verdade, né? Porque elas não falaram, aí que tá. Eles não trouxeram exatamente o argumento, na verdade quem descobriu isso teria sido eu, porque sobre a questão da de possibilidade de Deus querer que eventualmente as pessoas entrem em conflito, mas isso foi eu que descobri sozinho. Quando eles e aí que tá, ou não nem conflito, que as pessoas de alguma forma sofram por causa dos mandamentos, porque eventualmente não concordariam com isso, né? Ou mesmo a própria questão conflitual, porque eventualmente esse seria o desejo de Deus. Eles trabalharam uma outra perspectiva. Então eu não estou vendo isso, porque assim, eles apenas trabalharam com a questão da liberdade, eles não trabalharam com a questão de que Deus eventualmente queria punir, que é essa a questão, que na verdade eu estava trabalhando, mas essa questão eu descobri sozinho. Então não é o objetivo não era descobrir a questão da liberdade das pessoas, a questão era se eventualmente Deus queria punir ou não. Né? Em relação ao meu pensamento, isso que eventualmente levaria à questão da pregação. Num segundo momento haveria a questão da liberdade, mas na questão da pregação, na questão da punição, mas isso não derivou do comentário deles, isso foi uma pesquisa que eu fiz sozinho. Então não era questão. Antes eles tinham dito, não, porque deixou as pessoas sem oxigênio. Eu falo, não, mas isso vai escolarizar as pessoas. Eles não trouxeram o argumento de dizer, não, mas espera aí, Deus queria punir. E é o argumento que eu tinha em 2022. É o argumento que eu tinha em 2022. Então fica esse complemento do canal. Não estou vendo o mérito dos outros. Agora o pessoal fica provocando aí, não, porque o argumento não foi trazido por vocês. Então acho que fica esse complemento aí, vale.